Chegando a hora do nosso bate-papo com a psicóloga Márcia Brandão, e na esteira dos acontecimentos a gente não poderia de falar sobre o filme Divertidamente 2, que está nos encantando, né, Márcia? Exatamente. Até porque existe uma identificação de adultos, de crianças, de todos nós. Então a gente vai circular um pouquinho por cada uma dessas emoções e como elas batem na gente. Muito bem-vinda, Márcia. Obrigada. Então, exatamente, a gente podia passar, né, nenhum programa sem comentário, porque a estrela hoje, né, que se fala muito nas ruas é a ansiedade, que a Riley, né, era a personagem principal desse filme, onde no primeiro, quem não viu Divertidamente 1, não deixe de ver, porque é também outras emoções que a gente se identifica muito com elas, né? Mas o 2, então, ela tá nessa fase da pré-adolescência. E a gente sabe, quem tem filhos em casa, sobrinhos, é uma fase meio complicada, né? É um caldeirão de emoções. Exatamente. Então, no filme eles trazem só 4 dessas emoções. Mas se tu perceber só 4, mas a ansiedade, por exemplo, eu digo sempre... Abraça muita coisa. Abraça. E a ansiedade, ela é a estrela do filme. Por quê? Porque nós somos ansiosos, né? Nós somos tensos, a gente fica às vezes entediado, a gente fica com vergonha, a gente fica triste, alguns com medo, né? Tudo isso é muito normal, mas quando é dentro daquela dosagem que consideramos dentro da psicologia da normalidade também, né? Normal, onde tu consegue controlar, tu consegue administrar. E o filme então mostra essa ansiedade. E aí o adulto que vai levar os filhos, ele consegue se identificar muito, e o filme é mais para adulto do que para criança. Por quê? Porque em algum momento a criança ela ri, né? Tem cenas cômicas leves do filme, sim, que isso é o bom também. O grande mérito do filme é que ele trata um assunto que é vários assuntos, né? As emoções são assuntos muito sérios, de uma maneira muito leve, sim, muito lúdica, e a gente olha assim e vibra. Eu convidei meu marido para ver o filme, meu filho: não assiste, pai, isso é coisa da mãe, isso aqui. Eu adoro esse tipo de filme, né? Porque assim, mas me surpreendi muito positivamente. A Disney, né, no caso, a Disney, né, ela tem essa vertente de ela trazer assuntos sérios com leveza e através de sempre o filme infantil. Porque se a gente perceber tudo que a gente olha com uma criança, um filme, ele sempre traz uma mensagem. Sim. Por mais, né, assim, tu acha bobo, ele traz uma mensagem, uma verdade daquele filme pra te ficar pensando. E por que eles usam a criança? Porque a criança tem essa leveza, ela enxerga as coisas mais fáceis, mais simples. Nós somos mais complicados, né? Depois que a gente fica adulta, a gente complica muito as coisas. O ser humano é complexo. E por isso que a gente diz, se eu soubesse, eu tinha crescido. Por quê? Porque as coisas ficam mais difíceis e tu começa a ter outras dimensões do que das tuas prioridades, dos eventos que tu tem pela frente. E tu vai ficando o quê? Ansioso. Tu vai tendo medo? Vai. E alguma vez tu te vê entediada com alguma coisa? Também, né? Então são coisas do nosso dia a dia. Se eu disser pra ti, tu nunca tá entediada? Não, mentira, né? Porque assim, a gente fica entediado algumas vezes, né? E faz tempo, porque eu sou ser humano. Mas o que identifica, que eu digo assim, tu quer fazer uma terapia muito legal, pra ver o filme, né? Porque o filme tu sai de lá muito pensativa. Eu tenho pacientes que já foram, então antes de começar a sessão, a primeira coisa que ela diz: Márcia, eu fui ver o filme, né? Hoje ainda eu tive uma pessoa assim nessa semana na clínica, onde ela disse: fui ver. E aí ela trouxe relatos e ela disse uma frase muito legal. Ela disse: ó, eu me identifiquei muito na hora ali do tédio. Eu não sabia que eu era uma pessoa com tantas características que nem foi trazido de uma forma tão leve e usada aquelas cores, porque as cores também têm um significado, sim, né? Dentro desses filmes. E assim, então, o que ela me trouxe? Ela fez uma autoanálise dela. Tocou na ferida. Tocou na ferida. Mas o bom é que ela conseguiu identificar. Não adianta nada tu assistir o filme... E não levar pro coração, né? Não pensar um pouquinho. E dizer assim, não, isso não é pra mim. Isso aí eu vi lá, mas comigo não acontece. Tudo bem, né? A gente entende, isso faz parte da negação. A pessoa nega muitas vezes aquilo que ela sente. Mas o que nos movimenta hoje em dia é esse mundo que a gente vive. Todo mundo é ansioso, todo mundo é tenso, a gente está sempre numa corrida. Eu não sei se é impressão minha ou antes as pessoas não falavam tanto dessas emoções, porque eu tenho a impressão que o nível de ansiedade das pessoas disparou num grau absurdo.
Sim, não é à toa que nós temos muitas pessoas, de 5 pessoas que vêm no consultório, 4 tomam medicação. E algumas dizem, eu não consigo fazer terapia sem tomar medicação. Precisa de um controle. Precisa do controle. Qual é o alerta, Márcia? Vou falar das emoções do filme aqui. Então, ele traz a inveja, a vergonha, que eu acho que tem muito a ver com essa fase da adolescência. Sim. E a ansiedade, como nós falamos. O filme traz essas emoções. Mas qual o alerta para quem está nos assistindo que a gente passou do limite, que nós não estamos no equilíbrio, que a gente foi um pouquinho além? É quando realmente tu começa com comportamentos muito repetitivos, né? Então, por exemplo, vamos pegar a inveja. A inveja na fase do filme que ela está há 13 anos ali, né? Pré-adolescência, é um momento de vergonha porque ela tem vergonha do corpo. Ela tem vergonha que ela vai na escola e de repente ela começa a usar óculos, ela sofre um bullying, né? O corpo dela está modificando. E isso é uma menina, mas nós podemos falar dos meninos, né? Começa de repente a sair as espinhas, os pelinhos, né? E que alguns sofrem também a própria brincadeira dentro de casa. E às vezes essas tá mexida, né? Claro. Vem de dentro de casa. E as pessoas, os pais e quem são responsáveis não se identificam, porque às vezes vai brincar, mas aquela brincadeira não é legal, entendeu? Se aquela brincadeira tu falou no momento errado. É brincadeira para quem tá fazendo, mas para quem tá sofrendo naquele momento, bate muito forte. Exatamente. Então, assim, o filme traz isso, essa vergonha. O que é essa vergonha? Quando, por exemplo, quando ela começa a ter vergonha de tudo e de todos. Ai, eu não vou falar, eu não vou chegar hoje naquela escola porque eu tenho um trabalho para apresentar, eu não vou porque eu tenho vergonha. Começa a fugir dos teus compromissos. Ela não acredita, né? Ela tem insegurança, né? Porque a vergonha, ela vem junto com uma insegurança. Né? Então, isso também não pode deixar de falar, porque ninguém tem vergonha à toa. Aquilo não surge do nada. Ela tem aquele sentimento e onde é que ela começa a aparecer de fato? É na adolescência. Porque os hormônios falam muito alto, né? Quando a gente começa a se descobrir, né? Exatamente. Sair do casulo. Tu começa a te comparar com a coleguinha, porque ela é colega, né? Ela tem isso, ela até se veste de tal jeito. Tão importante a tua fala. Eu tenho uma parente minha que começou a andar, podia estar 30 graus, ela estava com um casaco. Porque ela queria se esconder. Uhum. E aquelas que começam a crescer, ou por exemplo, elas são muito altas. Toda a turma dela tem uma idade lá de 7 anos, tem uma idade de tamanho padrão. E ela é muito alta, ou ela é muito baixa. Tem muitas questões de aí entra na depressão até, e a própria ansiedade, de que eles querem assim, como se o mundo passasse muito rápido, sabe? As horas passassem para ela se ver lá com 20 anos, passar aquela fase. E aí que tu vai ter que alertar. Quando a criança, por exemplo, ela não quer mais socializar, ela não quer mais participar, ou ela fica muito dentro do quarto, ela fica só no celular. Então, a ansiedade, ela tem o que, assim, que ela vai demonstrar, por exemplo, os sintomas, né, que nem tu falou, como é que tu vai te atentar? Quando, por exemplo, a criança ela não quer mais fazer aquilo que ela fazia, ela não quer mais ir para a escola, ou ela vai para a escola e pede para vir embora, ou ela antes de ir para a escola, a segunda-feira, no domingo, ela já começa a ter dor de cabeça, náuseas, começa a suar. Sofrer. É o sofrimento, porque a ansiedade é isso. Tu sofre por uma coisa que não aconteceu e tu fica imaginando aquilo, como é que vai ser. Então, por isso que tu sofre. Porque tu fica tão ansioso que tu já queria ter a resposta daquele fato, daquele evento que tu vai, por exemplo, passear, ou tu vai ter que falar em público numa apresentação de final de ano. Entendeu? Então, assim, ó, nossa, isso é um tratamento que a gente tem que ter contínuo. Como? Com terapia, com o olhar de outro, que muitas vezes não vai ser o pai e a mãe que vai dar essa atenção. Pai e mãe não funciona nesse caso. Não, infelizmente, o pai e a mãe e os adolescentes não ouvem, né? E aí tem sempre E muda também. Com a gente foi a mesma coisa, né? E tu sabe, assim, tem um conhecido meu que ele disse, ó, você tem que dar muita atenção pra criança que diz que a mãe é chata. A mãe chata é a melhor mãe do mundo. Por quê? A mãe chata é aquela que tá atenta, por isso que ela tá gosta. Então, acho é isso, né? É isso, esse cuidado. Esse cuidado. Então, o olhar sempre atento, nunca é demais. E eu sempre digo assim, amor não estraga, né? Amor demais não estraga ninguém e nada. O que estraga, geralmente, ou faz com que a criança se perca sem ter aquele apoio para quem buscar, é o desapego, a desatenção, aquela correria do dia a dia que a gente vive,
vive no dia a dia, né, nossos compromissos, e esquece que a gente tem que olhar para as crianças que estão em casa, para os adolescentes e para os adultos também. Também, né? Todo mundo nesse barco, tanto que o filme encantou muitos adultos. E é mais adulto, né? Que tu vê assim, que tu vai no filme mesa pra criança, tem uma galera adulta e as crianças ali só na expectativa. Que bom, né, Márcia? Que bom que os adultos se permitem esse momento, né? Acaba, acredito eu, sendo um momento em família. Isso. Porque aí a gente vai na desculpa de levar a criança, né? Mas, no fim, todo mundo se diverte junto. O nome do filme não pode ser mais apropriado. Bem apropriado. E tratar, como eu falei, as emoções com a leveza que o filme traz. Que o filme traz, não, mas que eu acho que elas devem ser, que tem que ser tratadas dessa forma. Porque por todas essas emoções e muitas outras, todos nós passamos. Sim. Não vai mudar. Agora, a maneira com que nós encaramos todas essas emoções, né, o que nós fazemos. Como nós enfrentamos isso tudo, isso que é o recado, né, para todo mundo. Como que a gente lida com tudo isso, que não é uma situação problema. Nós temos só que olhar com mais atenção. Temos soluções. Obrigada, Márcia.